E o Senhor me deu uma palavra, através de hoje ser um dia para a família, voltada para a família. Nós temos que ter o entendimento e a sabedoria de guiar nossos filhos, guiar nossa família no caminho que deve andar. O primeiro mandamento é amar o Senhor Deus a todas as coisas e o seu outro, né? A outra pessoa, o seu irmão, o seu próximo, como a ti mesmo. E depois Deus fala da presença de Deus. Existir a presença de Deus sobre a nossa vida é um ato um pouco difícil para muitos. Nem todos carregam a presença de Deus. Nem todos querem a presença de Deus. Porque muitos pedem oração, muitos vizinhos sabem que eu sou crente ali, às vezes chego e falo, você vai para a igreja? Eu vou. Na hora que eu penso que a pessoa vai comigo, a pessoa fala, ora por mim. Então a pessoa não se esforça. Se nós não esforçarmos, se nós não dermos um pouco mais de nós para Deus, como é que essa presença vai estar em nossas vidas? Então seria difícil a presença de Deus andar conosco se nós não procurarmos Ele. Em primeiro lugar, procurar a Ele. E hoje o tema que eu trouxe principal chama-se a bênção da presença de Deus na casa de Obed-Edom. Fica lá, a história fica em Samuel, 2 Samuel, mas vou estar pegando aqui também uma história em Crônicas. 1 Crônicas, vamos ler do início até o 14. Fala sobre a arca, que a arca é depositada em casa de Obed-Edom. Quem era Obed-Edom, irmã Ivone? Estou sem entender o que a senhora vai pregar. Obed-Edom era um homem de Deus. Ele fazia a obra do Senhor. Era um homem que estava sempre com Deus. E isso é muito importante. Isso é coisa prazerosa. É você andar com Deus. Nada neste mundo pode nos tirar esse prazer. O mundo dá muitas coisas para nós, oferece muitas coisas para nós. Nós temos as riquezas, temos os carros novos hoje em dia, temos casas exuberantes, temos roupas de marca, de grife, mas isso não vai fazer com que a presença de Deus esteja conosco. Não porque eu sou próspero, irmão, estou com vontade, me trouxe Então a presença de Deus, ela só pode andar conosco quando a gente quer, se a gente quiser. Então é 1 Crônicas 13, capítulo 13, versículo 7 ao 14. Mas não vamos ler agora esse assunto. Vamos a uma introdução. Aqui fala do rei Davi. Já era rei. Ele queria trazer a arca onde existia naquele tempo, não sei se você já leu essa parte, em que Moisés, ele construiu aquela arca onde que Deus estaria ali, a presença de Deus estaria naquele local. Era onde que a gente deveria buscar, é onde deveríamos sacrificar ao Senhor, porque o Senhor se encontrava naquele local. Hoje, nós não precisamos, de maneira nenhuma, procurar arca, e não precisamos procurar ídolos, não precisamos procurar nada, porque tudo está dentro do nosso coração, se permitirmos. A presença de Deus está dentro do nosso coração. Para que eu tenha certeza disso, nós vamos ler essa história tão bonita deste homem que era um servo de Deus. Ele só ficou com a arca porque Davi permitiu por um acaso. Aconteceu algo e veio com certeza das mãos do Senhor. Para que você possa compreender melhor, a introdução diz:
O rei Davi queria trazer a arca da aliança para Jerusalém. Quem era Jerusalém? Que cidade era Jerusalém? Era onde habitava o rei Davi. Era a cidade de Davi. Então, ele foi para longe buscar essa arca. Lógico, tem vários contextos para chegar nesse ponto. Mas como nós não temos muito tempo para isso, nós vamos ficar aqui só na história da aliança que ficou com Obed-Edom. Era o nome do Senhor, que tinha uma família que era voltada toda para a obra de Deus. Essa família era voltada para a obra de Deus. Eram levitas, eram guardiões das portas, eram ali pessoas voltadas para o chamado de Deus, considerados os levitas. E, no entanto, aconteceu pelo caminho, diz a palavra, no caminho, por falta de reverência, aliás, Uzá tocou na arca e morreu. Falta de reverência. Uzá, ele estava carregando a arca há muito tempo. Uzá e seus amigos, juntamente com os bois à frente, ele carregava nos arcos ali a arca da aliança. Mas por às vezes, alguma coisa que a gente faz que não agrada ao Senhor, acontece que isso. O que aconteceu com ele? Ele morreu. Uzá morre. E Davi fica preocupado. Davi começa a ter temor. Eu vou deixar essa arca aqui por enquanto. E ele escolhe Edom, este homem de Deus. É escolhido para que a arca repouse na casa dele. Que maravilha, não é, irmãos? Que honra você ter a presença de Deus dentro de sua casa. Que honra você tem, que honra esse homem teve na história, para que a gente hoje esteja contando aquilo que ele fez. Mas ele fez com alegria, ele fez com temor, ele fez com paz, ele recebeu com amor tudo aquilo que era para ser reverência. E Uzá teve reverência. Uzá, ele achou que poderia tocar na arca de qualquer maneira, e a vida não é assim. Nós não tocamos nas coisas santas de qualquer maneira. Nós precisamos de santidade, reverência, glória a Deus. Precisamos de temor. Tudo que nós fizemos e vamos fazer para Deus tem que ter um temor. Ou será que Deus permite isso? Será que Deus está permitindo que eu faça isso? E eu me perguntava por muitos longos anos da minha vida, estando aqui já, será que eu estou errado, Senhor? Será que eu devo estar com isso aqui aberto? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Mas, no entanto, eu venci em 2 anos e pouco, para Deus me dar a resposta. Pode perguntar às irmãs que estavam comigo. Todos os dias de culto eu orava para que o Senhor preenchesse essas canetas. Ainda faltam muitas pessoas para este lugar. Há muitas pessoas para este lugar. Aqui você pode olhar para este bairro e você vai ver muitas pessoas que não vão à igreja, que uma hora dessa está na televisão, que numa hora dessa está vendo só filmes errados, ou vendo reportagens de mortes, de estupros. Se você ficar naquilo, você vai ter aquilo, porque o coração fala daquilo que, aliás, as coisas de Deus é falado daquilo que o coração está cheio. Se eu falo coisa boa, é coisa de Deus, eu estou falando coisa de Deus. Agora, se eu falo mal, se eu vivo falando mal, meu coração está cheio da maldade. Agora, se o meu coração está falando do bem, se está falando das coisas do Senhor, da santidade do Senhor, eu tenho dentro de mim algo bom. Porque uma árvore nunca dá fruto, 2 tipos de fruto. Ela ou dá um fruto bom ou dá um fruto ruim. Não tem como ser boa e ruim ao mesmo
coisas andam como Deus quer. Porque Deus queria essa arca na casa de Edom. Deus queria essa arca na casa de Edom por um motivo. Ele sabia quem Edom era. E Deus te conhece. Deus sabe quem você é. Deus sabe quem você é. Cada um de nós. Os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas indagações, aquilo que nós às vezes falamos para Deus: Deus, isso não está certo. Por que o Senhor não faz assim? Deus não tem o prazer nenhum de escutar nós falar por que Ele não faz assim. Deus não tem prazer nenhum nisso, porque nós não podemos pôr Deus à prova. Quem prova a nós é Deus. Quem tem que provar alguma coisa é Deus. Nós não podemos provar nada para Deus, a não ser ter fé, ter entendimento, ter sabedoria, e devemos ser usados pelo Espírito Santo a todo momento. Se Uzá tocou nessa arca, ele tocou sem reverência, sem temor. Por isso que aconteceu. A reverência dele levou ele à morte. O temor dele levou ele à morte. E muitos de nós estamos morrendo, murchando na presença de Deus, achando que estamos na presença de Deus e não estamos nada na presença de Deus. Aleluia. Nós levantamos, nós sabemos o dia de culto e nos arrumamos bonitinho, vamos para a igreja, mas quem sabe de nós, de cada um de nós, é Deus. Deus conhece o nosso coração, Deus conhece o nosso chamado, se nós vamos cumprir o nosso chamado com reverência e temor ou não. Por isso Davi, o rei Davi, teve temor. Ele falou assim: não vou continuar com a viagem. E a palavra de Deus diz, vamos ler, no capítulo 13, do 1 até o 14. E teve Davi conselho com os capitães dos milhares e dos centos e todos os príncipes. E disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se vem isso do Senhor, nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas, com eles nas cidades e nos seus arrabaldes, para que se ajuntem conosco, e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus. O que significa a arca que eu falei para você? A presença de Deus. 1 Crônicas, capítulo 13, do 1 ao 14. Então a arca de Deus representa a presença de Deus. E Davi desejava no coração dele levar para Jerusalém. Então diz aqui, seguindo: porque não a buscamos nos dias de Saul. Então quer dizer, nos dias de Saul não era buscada a arca de Noé nem a presença de Deus. Então no 4 diz: então disse toda a congregação que assim se fizesse, porque esse negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. E ajuntou, pois, Davi a todo Israel, desde Sião do Egito até chegar a Amate, para trazer a arca de Deus de Quiriate-Jearim. Quer dizer, a arca estava longe. E Davi reuniu todos, sacerdotes, levitas, todos os militares, todos os príncipes, para que a arca viesse para Jerusalém. E no 6 diz: e então Davi, com todo o Israel, subiu a Balaá e Dali, e a Quiriate-Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, o Senhor que habita entre os querubins, sobre a qual é invocado o seu nome. E levaram a arca de Deus sobre um carro novo da casa de Abinadab. E Uzá e Aiô guiava o carro. E Davi e todo o Israel alegravam-se perante Deus com toda a sua força em cânticos, com harpas e com alaudes,
e com tamborins, e com símbolos, e com trombetas. Quer dizer, a alegria era grande. Você ter certeza que você vai levar a presença de Deus para a sua cidade, ter a certeza que você vai levar a arca da aliança para a sua casa, era um motivo de alegria para todos ali naquele local. E chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão. Olha aqui onde começa a mão de Deus pesar. Para segurar a arca, porque os bois tropeçaram. E então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá, e o feriu por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Quer dizer, a arca não deveria ser tocada por qualquer homem, sem temor, sem reverência, por qualquer homem desobediente, porque ali a arca estava sendo guiada por carros, e os bois eram guiados por Uzá e o outro. Mas Uzá, depois que ele viu aquela confusão dos bois, ele resolveu tocar onde não deveria. Muitas coisas nós temos feito assim. Temos tocado onde não devemos. Temos posto a mão onde não fomos chamados. Temos feito aquilo que não somos chamados. Temos feito coisas que o Senhor não permitiu e não falou. Temos profetizado aquilo que não sai da boca de Deus. Quantas vezes temos visto isso? Temos visto pessoas falando do amor de Deus, proclamando a palavra de Deus, e Deus não mandou. Temos visto pessoas profetizarem aquilo que o Deus não mandou. Depois reclamam. Quando Deus pesa a mão, quando Deus vem com a mão dele, porque ele é justiça, ele corrige quem ama. Só que dessa vez ele pesou a mão e feriu mortalmente a Uzá. Por quê? Faltou reverência. Então a palavra de Deus continua. E o feriu por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de quê? De tristeza. Davi ficou preocupado, ansioso, desgostoso, porque também conhecia aquele homem, sabia quem ele era, a tempos ele guiava a arca, e ele não entendeu por que isso aconteceu, mas ele teve um temor, e ele disse, e Davi, a palavra de Deus diz, e Davi se encheu de tristeza de que o Senhor houvesse aberto brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. Quer dizer, até o dia de hoje, esse lugar a qual ele morreu ainda é o mesmo nome de Uzá. No 12, e naquele dia tremeu e temeu Davi ao Senhor, dizendo: como trarei a minha arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém a fez retirar a casa de Obed-edom, o geteu. Olha só, aqui Deus começa a trabalhar, aqui Deus começa a visitar, aqui Deus começa a reconhecer alguém que realmente tem o Espírito Santo. Aqui Deus começa a trabalhar na família de Edom. E a família de Edom vai ser transformada. A família de Edom vai ser transformada, sabe por quê, pastor Everardo? Porque ele levou a presença de Deus com temor e alegria para dentro da sua casa. Coisa que muita gente não tem. Às vezes estamos com a Bíblia, lendo a Bíblia, a televisão está ligada, o som do marido está na maior altura. Então, como é que Deus pode sentir, estar na presença dessas pessoas? Não é com julgamento meu, mas julgamento da própria palavra. Como é que Deus pode entrar numa casa dessa, se essa casa está dividida? Casa dividida acontece o que, pastor Leandro? Desmorona. Casa dividida vai se ruinando.
presença de Deus na casa de Edom. Então, chama Obed-Edom, mas eu estou falando de Edom por intimidade, irmãos. Olha, e a palavra de Deus diz assim: e pelo que Davi não trouxe a arca à cidade de Davi, porém a fez retirar a casa de Obed-Edom, o Geteu. E assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-Edom. Por quantos meses está escrito na sua Bíblia aí? 3 meses a presença de Deus estava ali. Isso é uma maravilha, irmãos. Hoje nós temos o templo do Espírito Santo por a nossa vida inteira e ninguém está reconhecendo que o templo está aqui e que a presença desse Deus deve estar aqui. E quando essa presença se encontra aqui, nós simplesmente somos outras criaturas, somos outras pessoas. Então, a palavra de Deus diz mais, que a arca de Deus com a família de Obed que ficou por 3 meses, e o Senhor fez o quê? Na casa de Obed? O que o Senhor fez, irmão? Eu quero escutar. Ele foi abençoado. Não só Obed, mas a palavra de Deus diz que toda a casa de Obed e tudo quanto ele tinha foi abençoado. Glória a Deus. Aleluia. Quem quer outro Deus além desse? Quem quer morar com esse Deus? Quem quer ir para os céus com esse Deus? Ah, mas Deus pesou a mão. Deus pesa a mão, sim. Deus deixa o sofrimento vir para a gente se levantar. Deus deixa a mão dele pesar em cima de nós para que a gente tome providência. E nós precisamos de tomar providência. É verdade. Sem providência, não há como Deus abençoar. Se o nosso peito não tem a presença de Deus, como é que eu posso orar pelo meu irmão, pela minha irmã, pela minha família, pelo meu esposo, pela minha esposa, por todo o meu sangue, pelo meu vizinho, do lado, da frente, da direita, da esquerda, pelo meu bairro, pela cidade frutal, pela nação brasileira, pela política? Ou você acha que crente não pode orar pela política? Claro que crente tem que orar pela política, porque crente tem que pôr gente de Deus da política. O crente, ele tem que ter uma só palavra. O crente, ele precisa de não só crer, mas ele tem que se revestir da presença. Edom recebeu com uma maior honra a arca, como se aqui fosse a arca. Ele nunca tocou. Quem foi lá e colocou, deixou lá, mas ele não tocou, mas ele sentia enraizado dali a presença de Deus. E quando ele sentia aquilo tudo, ele começou o quê? A dar valor no chamado dele, a dar valor em quem ele era o levita, ele era um sacerdote, os filhos dos sacerdotes, os filhos levitas, porteiros, eles eram tudo. Os filhos deles, todos tinham cargo. Aleluia, glória a Deus. Não que nós queremos cargo na igreja para se aparecer, mas que o nosso chamado deve ser cumprido. Aleluia, glória a Deus, é verdade. Não vem com desonra, não. Não vem com desonra para Deus, não. Deus não aceita. Não adianta você pensar que você é maior que Deus, que você não é. Ninguém é, eu não sou, ninguém é. Não é um pregador maior
testemunho das pessoas de como elas viam a arca de Deus, de como elas sentiam a presença de Deus. A presença de Deus é algo inexplicável, eu não posso explicar para você, porque nós somos filhos de Deus e Ele nos trata todos iguais. Mas nós temos cada um uma diferença com Deus, o quê? A sensibilidade, aquele olhar diferenciado, aquela palavra diferenciada com o Pai. Não é um santo maior aquele que ora nas 3 horas da madrugada. Esse não é santo maior. Talvez o santo maior é aquele que derrama uma lágrima na hora que está deitado e pensa no Senhor: Senhor, e amanhã? Como é que vai ser o meu dia? E depois da manhã, Senhor, e como está meu filho? O que eu posso fazer pelo meu filho? Você pode fazer, mãe. Ore pelo seu filho. Levanta a sua boca, ou põe a sua boca no pó pelo seu filho. Uma coisa eu vou te contar como testemunho da minha vida. Eu nunca chorei nas madrugadas esperando o meu filho bater na porta para entrar. Eu perdi meu filho com 17 anos de idade, sendo um servo de Deus, num acidente de carro, vindo de uma grande ajude de oração. Já era um ministro do Evangelho. Eu chorei, claro, toda mãe chora até hoje, choro muito, mas não perdi meus filhos para droga, para prostituição, por mau caminho, por roubo, por nada, nem por mulher, porque ele nunca conheceu uma mulher. Toda vez que eu saía de casa, ele estava comigo. Toda vez que, o dia que eu me batizei, estava meu filho e minha filha junto, batizando junto comigo. Nunca chorei nas madrugadas, sabe por quê? Porque eu sabia onde ele estava. Era só ir lá no quarto, eu vi meu filho e minha filha dormindo. Não chorei. Hoje eu ensino as mães, não te julgando, mas a nossa vida tem que ser exemplo para filho. Se você hoje pensa em ter um filho, ou se você é uma avó, ou se você tem um filho, não deixe de orar, não desanime de orar. Ah, porque já foi perdido. Eu não levei meus filhos para o caminho desde cedo. Não foi nada perdido. Até no último dia da vida do seu filho, você pode ter certeza que Deus, se te amar e você tiver a presença de Deus, Deus salvará o seu filho. É melhor você ver seu filho morto, como eu vi e chorei muito tempo, e choro até hoje, do que você ver ele perdido na prostituição, nas drogas, no mau caminho, no roubo, te fazendo vergonha, não te obedecendo, desonrando o pai e mãe, porque os filhos de hoje é assim, não honram pai e mãe, não sabem o que é honrar pai e mãe, isso é mandamento também. Honrar pai e mãe é mandamento. E nós precisamos, irmãos, de entender essa presença de Deus. Precisamos. Continuando. E a arca de Deus ficou com a família de Obed-Edom, isso lá no 14. Em sua casa 3 meses. E o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo que ele tinha. Que lições nós vamos tirar disso? 3 lições espirituais. A presença de Deus transforma lar. A arca representa a presença de Deus. Só que agora nós já temos a nossa arca aqui dentro. Quando entrou na casa de Obed, a arca, tudo mudou. A família, os bens e vida foram abençoadas. E qual é a aplicação, irmã Ivone, que eu vou fazer agora? Qual é a aplicação que eu vou fazer na minha vida sobre isso? Sobre essa história tão penetrante, sobre uma família que foi abençoada pela presença de Deus. Quando a presença de Deus habita, pastor Everaldo, em nossa vida, tudo ao redor é alcançado. Aleluia, aleluia. Quando eu entrei para a Igreja da Graça, eu era um Zé Ninguém, Zé Esquerdo. Me casei com o meu marido, ele tinha um barzinho
pobreza total. Não sabíamos o que iríamos fazer. Comecei então a pedir ao Senhor algum tipo de trabalho. Deus me deu um trabalho de fazer um sapatinho, não sei se vocês conhecem, aquele sapatinho de bebê. Deus me deu uma máquina, eu já tinha 2 filhos e eu tinha que criar meus 2 filhos. E eu falei assim: Senhor, eu não quero ir para a rua e deixar meus filhos na mão de alguém. E nem creche. Eu falei: isso eu não quero, Senhor. Eu quero meus filhos da maneira que eu quero que você quer. Então foi dito e feito, o pedido Deus fez na hora. Eu comprei essa máquina, eu trabalhei por 25 anos com essa máquina, sabendo onde meus filhos entravam e onde eles saíam. Estudou, fiz o que pude para estudar, meu marido também fez de tudo para nos dar o alimento, para não faltar o alimento. Morávamos numa casa pequena, pequenininha, daquelas da Coab, não sei se vocês lembram, Paralelo 20. Ainda moramos lá, mas hoje já mudou um pouco, já é maior. Hoje eu tenho só um ninho vazio um pouco agora, porque a minha filha casou e o outro foi morar com Deus. E eu me sinto privilegiado, porque eu não sinto assim um vazio, tanto o povo fala aí, né? Porque Deus está comigo. Eu sinto a presença dele. Quando eu estou sozinha, eu sinto. Quando eu estou lá naquele sofá, igual eu estava escrevendo um esboço para vocês hoje, trazendo essa palavra sobre família, para te ajudar a se fortalecer no Senhor, para te ajudar, que o Senhor tem visto o seu choro, que o Senhor tem visto as suas lágrimas, que você é pai, que você é mãe, que você sofre como eu sofri, que você sofre como outras mães sofrem. Não é só você. Não ache que é só você, que Deus é contra você. Não, Deus te ama e tem te levantado para ser uma grande mulher, para ser uma grande mãe, para ser e continuar sendo uma grande esposa. Passar por tantos problemas, todo mundo passa. Problemas é o que nos falta nessa vida. Se a gente pudesse arrumar a vida de todo mundo, eu tenho 11 irmãos agora, perdi no ano passado. Se eu pudesse arrumar a vida de todos eles, eu arrumaria. Por minha vontade, desejo. Mas até hoje Deus ainda tem cuidado de nós. Perdemos meu pai, minha mãe, e temos irmãos amados, que é o meu irmão Ivan, meu irmão Everaldo e outros irmãos aí. Aleluia, glória a Deus. Mas a minha vida não foi fácil. A nossa vida de família não foi fácil. Viemos de estados diferentes, viemos morar numa cidade pequena, tivemos vários problemas, dificuldades, tivemos até mesmo, irmãos, pessoas que não agradavam de nós na própria cidade deles. Por quê? Porque não éramos da região. Mas na verdade Deus supriu nossa necessidade. Meu pai trabalhando fora, meus irmãos tendo que aumentar até as idades para ir para fora também para trabalhar, porque cuidar de 12 irmãos e dar o alimento de 12 irmãos, eu agradeço ao Senhor. Somente ao Senhor, porque homem e mulher não dá conta, não dá conta. Nós mesmos na carne, nós passamos fome se brincar. E muita vontade de comer alguma coisa nós tínhamos sim. Mas Deus nos deu a vitória. E hoje nós temos vitórias, temos pessoas bem-sucedidas na família, nós temos pessoas que mudaram a história deles próprios. Se alguém não mudou é porque não quis. Porque o caminho do Senhor, ele é reto. Esse caminho reto, se nós não estreitarmos o nosso caminho também para passar por ele, nós vamos ficar ao contrário. Ao contrário da presença de Deus e podemos sujeitar a morrer no pecado. E isso é grave. Nós morremos no pecado, é muito sério. Então, a presença de Deus, ela transforma o lar. A arca representa a presença de Deus. Quando entrou na casa de Obed, tudo mudou. A vida dele mudou, a família dele mudou, o chamado dele fortaleceu, ele se fortaleceu no sacerdócio,
ele se fortaleceu como levita, ele se fortaleceu. Deus deu tudo, abençoou a vida dele. Por 3 vezes. Imagina nós. Faz 20 anos, ou 18 que eu estou na presença de Deus, Deus transformou a minha vida. Eu era uma vida chucra, irmãos. Eu era uma vida chucra. Eu era uma pessoa que xingava muito, eu era uma pessoa rebelde. Não uma rebeldia de prostituição, porque minha mãe ensinou muito bem. Nós 2 mulheres, só temos 2 mulheres na família. Minha mãe ensinou procedência para nós. Se alguém desviou, porque quis. Mas olha onde eu estou hoje. Eu ouvi aquilo que minha mãe me falava. Saiba se vestir, minha filha. Saiba com quem anda, minha filha. Por isso eu sou de poucas amizades. Até hoje eu sou de poucas amizades. Mesmo no meu mal. Por quê? Porque se a gente começar a misturar o errado com o certo, vai dar errado. Pode ter certeza que vai dar errado. Porque é muito mais fácil. Vem cá, irmão. Não, você não, irmão. Vem cá. Vou mostrar para a igreja uma coisa aqui. É muito mais fácil, irmão, eu que estou aqui em cima, você me pegar pela mão e me tacar para cá, do que eu buscar você para cá. Então essas amizades nos destroem. Então nós temos que perceber que nem tudo a gente pode falar que é amigo e que é amigo. Amigo nosso, somente Deus. Mas nós podemos orar, nós podemos juntar em oração para fazer com que as pessoas possam mudar. Então, uma aplicação para nós, nessa história aqui, diz assim: quando a presença de Deus habita em nossa vida, tudo ao redor é alcançado. É verdade. A bênção de Deus, ela é completa, irmão. Ela não é 50%. É verdade, eu creio nessa coisa. Não é 98,5%. Não é 99%, a bênção de Deus não é isso. Mas nós damos 50%. Nós às vezes queremos dar 30%, às vezes queremos dar 20%, 10% ou até 1%. Mas Deus, quando Ele dá 100% de bênção. Aleluia! Aleluia! Mas é interesse que eu vou buscar a presença de Deus? Não, você não tem que ter interesse. Porque as bênçãos seguirão aqueles que... Alguém aqui sabe? As bênçãos seguirão aqueles que creem. Se você crer, se você está andando reto, se você está na obediência, para a presença, então o que vai acontecer? Você vai seguir aquela reta. Você não vai parar nem para a direita, nem para a esquerda. As bênçãos do Senhor é isso. Então não foi apenas Obed que foi abençoado, mas tudo que ele tinha que foi abençoado. Onde Deus entra, a bênção não fica limitada, irmão. A bênção não está limitada. Para nós é limitada as coisas, mas para Deus nada é limitado. Então a bênção não é limitada. Eu queria trazer uma ilustração para você, para terminar, sobre a lâmpada em casa. Imagina uma casa totalmente escura. Você para e pensa, você uma casa totalmente escura à noite. Então alguém recebe ali uma pequena lâmpada acesa, um radiozinho de luz acesa. O que essa pessoa faz? A primeira coisa, ela vai pôr ali no meio da sala. Para quê? Para que aquela luz dê para te ver, dê para te iluminar um pouco, dê para você se alegrar um pouco. Então, alguém recebe uma pequena lâmpada acesa e decide colocá-la na sala. E mesmo sendo uma única luz, ela muda todo o ambiente. Uma só luz muda todo o ambiente. Então a família pode andar sem tropeçar, a família pode conversar, a família pode se sentir em paz, a família pode ficar sossegada. Por quê? Porque ela sabe que aqui nessa sala existe um raio de luz.
E eu não estou falando dessa luz natural. Eu estou falando da luz que é a presença de Deus. E a família pode tudo isso, receber tudo isso através de um raio só de luz. Agora pense, e se essa pessoa resolvesse guardar a lâmpada está aqui, eu vou escolher. Isso é o quê? Egoísmo? Falta de entendimento, de sabedoria, de discernimento? O que essa pessoa tem? Essa pessoa resolveu então guardar a lâmpada no armário, escondida, a casa voltaria ali a ficar na escuridão. Assim é a presença de Deus, quando está em nossa vida, ela é nossa casa, ilumina, ela aquece, ela traz direção, ela traz paz. Mas se não deixarmos a presença de Deus ocupar espaço, voltamos a viver na escuridão. Eu posso ter pensado, mas passou uns tempos, eu já estou na gandaia, eu deixei de ficar na luz, passei para a escuridão. Qual é essa aplicação então dessa ilustração, irmã Ivone? Obed deixou a lâmpada da presença de Deus entrar na vida dele, na sua casa. E por isso tudo foi transformado. Quem abre o coração para a presença do Senhor também verá a luz e bênção para a área da sua vida. Aleluia! Irmãos, é preciso da presença. Nós precisamos de mudança. Nós precisamos de reter o nosso chamado, obedecer, porque tem muitos aqui chamados e não obedecem. Às vezes o pastor fala, não, quer trazer uma mensagem? Às vezes Deus usa um pequeno versículo para aquela igreja, e a igreja não vai receber porque o irmão não quis se levantar de vergonha. Tem vergonha, não posso, não sei ler direito, eu sou gata, não sei o quê. Olha, Moisés também era gato quando ele teve um chamado grande. Mesmo assim, com medo ele foi. Então uma coisa eu te falo, e não é por nenhum tipo de antipatia que eu estou aqui com esse som, não. É porque eu me sinto à vontade com esses microfones aqui. Não que os seus são ótimos, o meu, mas eu gosto, entendeu? E eu quero orar por você, pela sua família, mas dessa vez eu quero, sabe o que aconteceu na sua vida? Eu quero que você se coloque de joelho, junto comigo, porque eu quero orar pela sua casa, pelo teu filho, este filho que você chora todas as noites, esse filho que todos os dias você não tem o prazer de cozinhar, porque você não vê ele. Se joelhe, você que pode, tem condições, ore pelo seu filho, ore pela sua família, em nome de Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Em nome de Jesus. Eu quero que você ore, só você e Deus agora, que vai escutar. Senhor nosso Deus, não queremos ser como aquele homem que morreu tocando por tocar na harpa, Senhor. Queremos ser como Obed. Queremos ser obedientes, reverentes. Queremos buscar a Tua Santa Presença para dentro do nosso lar. Queremos, Senhor, que o Senhor seja esse Deus eterno, esse Deus que faz, que opera milagres. Queremos, Pai, que nossa família seja abençoada. Queremos, meu Deus, que as enfermidades caiam por terra. Queremos a Tua palavra realizada em nós. Que o compromisso que o Senhor fez, colocando o Teu Filho naquela cruz, que venha a ser reverenciado por nós. Por amor Ele nos amou. E nós queremos amá-lo da mesma maneira. Porque sabemos que um dia, Senhor, estaremos todos
debaixo da tua proteção, e num lugar santo, um lugar que somente os santos podem ir. Então, meu Deus, abençoa a tua igreja, abençoa a família deste homem e desta mulher, abençoa o filho, abençoa aquele filho que ainda não veio, abençoa os netos, abençoa as crianças, abençoa-nos, Senhor, porque nós pedimos com fervor neste lugar a tua presença. Quero a bênção sobre o nosso pastor Everaldo, sobre esse ministério, Senhor, de São Paulo, os pastores líderes dali também, que o Senhor possa abençoar a família. Abençoa, Senhor, nossos irmãos que têm ajudado na igreja, na limpeza, têm vindo pregar, não têm saído na desobediência, naquilo que o Senhor chamou, porque nós estamos aqui para obedecer. E assim, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu peço a bênção sobre todos neste lugar, que este santo lugar seja o fervor para todos nós, em nome de Jesus, que nós possamos unir a nossa vida, unir a nossa palavra e saber que o Senhor é Deus em toda a nossa verdade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.